Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao primeiro áudio de podcast Consciencializando, seu podcast de consciência em ação. Eu sou Thalissa Marques, sou terapeuta e facilitadora de consciência e hoje a gente vai falar sobre fortalecendo o amor próprio. Porque sempre que a gente vai falar sobre qualquer coisa, criação da realidade, prosperidade, uma vida com plenitude, com leveza, com paz, é impossível falar sobre isso quando o amor próprio não está totalmente fortalecido. Por quê? Ele é a base para tudo. Até mesmo para que você chegasse até esse áudio, escolhesse estar ouvindo um vídeo de consciência para expandir a sua percepção de mundo, o que você utilizou foi uma dosagem de amor próprio. Só que existem níveis. E muitas vezes a gente vacila nesse amor próprio, priorizando outras coisas, priorizando outras pessoas e deixando a nossa vida de lado. Eu mesmo aprendi durante a minha vida que eu deveria amar o outro primeiro, demonstrar o tempo todo que eu sou uma amiga leal, que eu sou uma filha leal. E enquanto isso, as minhas escolhas, as minhas vontades, os meus desejos, a vida que eu escolho ter, ela ia sendo deixada de lado. E é uma coisa que a gente faz inconsciente, porque existe ali uma programação de que se a gente se priorizar, de que se a gente se colocar em primeiro lugar, nós vamos estar sendo egoístas, as pessoas vão nos deixar, nós vamos ficar sozinhos. Isso é uma programação que é implantada, mas percebe que ela só está na sua mente? Ela não é real, porque ao passo que eu fui fortalecendo esse amor próprio, e construindo de fato a imagem, a minha vida perfeita, que é uma vida com alegria, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? É o nosso propósito aqui, viver com alegria, com abundância, com prosperidade, em todas as áreas da vida. E ao passo que eu fui me conectando com isso e fui fortalecendo o meu amor próprio, ao contrário do que eu achava que eu ia estar sozinha, pelo contrário, isso só atraiu mais pessoas com a mesma frequência. Pessoas que estão em permissão de eu ser quem eu sou. Mas isso foi um processo. Porque, em primeiro lugar, eu precisei estar em permissão de eu ser quem eu sou. E para eu estar em permissão de ser quem eu sou, eu preciso também perceber quem eu não sou. Mas não brigar com isso, apenas escolher mudar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: quando você percebe um padrão limitante, uma crença limitante, aquilo deixa de ser um padrão ou uma crença e passa a ser uma escolha. Então, quando você percebe, eu estava fazendo isso aqui, por exemplo, deixando de me priorizar. Eu estava, então, falando sim quando eu queria dizer não, por exemplo. E, nesse momento, você percebeu a sua dificuldade de falar não. Quando você percebe esse padrão, essa dificuldade, esse medo, ele passa a ser uma escolha. Eu posso escolher continuar fazendo isso e me sentindo mal comigo mesma, ou eu posso simplesmente escolher mudar isso e não alimentar mais este padrão. Viver o processo de mudança, que muitas vezes vai envolver várias coisas, porque cada ser humano é um universo diferente. Você tem as suas lições, tem as suas crenças, seus aprendizados, e você vai precisar liberar tudo isso. Mas até para liberar isso foi uma escolha. E a partir do momento que você escolheu, não, eu vou mudar isso, eu vou quebrar isso, eu vou transformar. Não porque está errado, mas porque eu não escolho mais, isso não ressona mais comigo, isso não vibra mais em mim. A partir do momento que você toma essa decisão, o amor próprio aparece. Porque você está escolhendo algo por você.
E não brigando com o que não te cabe mais, simplesmente escolhendo mudar. Quando a gente briga, a gente está tentando excluir, a gente está julgando, e tudo aquilo que a gente exclui, que a gente julga, ganha mais força. Então, o que é importante entender aqui primeiro? Que fortalecer o teu amor próprio, buscar se olhar mais, se priorizar, falar não, é extremamente importante e não é um ato de egoísmo, pelo contrário, é um ato de amor. Só que muitas pessoas ao nosso redor, elas estão acostumadas àquela nossa antiga versão que falava assim para tudo. E isso a gente até atrai umas pessoas manipuladoras que se aproveitam desse nosso padrão. E quando a gente começa a mudar isso, é provável que sim, essas pessoas vão se afastar da gente. Pode ser que sim, ou pode ser que não, porque as pessoas são só um reflexo. Então você continua caminhando e continua, se amando por inteiro, mesmo com esse padrão, mesmo com tudo que você tem. E você vai começar a perceber que aquelas cobranças externas, elas vão começar a perder força, porque você está se fortalecendo. Então, o primeiro passo para fortalecer o amor próprio, primeira coisa, pare de brigar com você. Leve esse mantra para a sua vida, eu não brigo mais comigo. Segundo passo, trabalhar as relações. Porque você vai perceber que quando você mudar essa percepção, as pessoas ao seu redor também vão mudar. E talvez algumas vão te cobrar, que você volte a ser o que você era antes. Mas quando você vai se fortalecendo e vai focado na sua vida, na sua criação, parece que até essas pessoas elas deixam de ter tanta importância. E vão ficando ao seu redor pessoas que realmente te apoiam no seu processo. Terceiro passo, acolha as suas emoções. As suas emoções fazem parte de você. Elas não estão aí para te atrapalhar, muito pelo contrário. Elas estão aqui para que nós tenhamos experiências sensoriais. Seria impossível você saber, por exemplo, qual a sensação de um abraço, se você não tivesse esse corpo emocional que te mostra e te lembra a sensação de um abraço, aquele aconchego, aquele acolhimento. Também não seria possível saber o que é a sensação de uma raiva, por exemplo, se eu não tivesse esse corpo emocional que traz para o meu corpo físico as sensações da raiva. Elas não são uma pedra no nosso caminho, elas estão aqui para nos mostrar. Só que outra coisa também, nós não fomos ensinados a lidar com essas emoções na hora que ela aparece. Eu mesmo fui sempre ensinada a deixar as minhas emoções para lá. Isso aqui eu olho depois. Eu preciso lidar com as minhas emoções calada, sozinha. Preciso engolir. Engole esse choro. Olha o quanto de crença que nos é colocado e que nos impede de estar em contato com as nossas emoções, criando um monstrinho. É como se as emoções fossem um bicho de 7 cabeças. Mas não é, elas fazem parte de você. E é interessante porque quando eu digo que nos foi ensinado, é porque as pessoas que nos ensinaram, nossos pais, nossos avós, nossos professores, eles também foram ensinados dessa forma. Não significa que é uma verdade absoluta. Isso vem sendo passado de geração em geração até a gente chegar aqui. Às vezes um pouquinho diferente, às vezes com outras palavras, às vezes de outras formas, mas no fundo isso nos foi ensinado. Por isso muitas vezes a gente tem uma sensação de vazio que a gente não sabe de onde vem. Porque estamos acostumados a simplesmente calar as nossas emoções e não senti-las. E o que isso foi criando? Só mais drama. Só que o drama, ele não cria a vida perfeita que você está buscando, ele não cria a vida com plenitude, a vida com alegria, a vida com prosperidade. Pelo contrário, ele afasta. Porque quando a gente está em contato com o drama,
A gente está olhando para o passado, para a dor do que aconteceu. Então comece a se observar, a observar esses momentos onde as emoções vêm. E para isso não precisa de muito, não. Às vezes você precisa ali de 5 minutinhos em silêncio, apenas sentindo e apenas observando. Ou escrever num caderno, o que fizer sentido para você. Terceiro passo, acho que quarto, acabei me perdendo aqui. Aprenda a dizer não. E quando eu digo aprenda a dizer não, não é que você vai começar a dizer não para tudo. É simplesmente dizer não para aquilo que não faz sentido para você. Começar a colocar limites. Quando eu comecei a me trabalhar, a expandir a consciência e até fortalecer esse amor próprio, eu tinha muita dificuldade em dizer não. E as pessoas estavam acostumadas, então elas vinham, pediam para mim, porque sabia que eu ia dizer sim o tempo todo. E eu fazia aquilo com raiva, com ranço, mas ia e fazia, porque eu achava que era minha obrigação fazer. Isso não vem de muito longe, não. Isso acontece dentro de casa, acontece na família, acontece no seu círculo. E para a pessoa que te pediu, tá tudo certo, porque ela está acostumada, ela não sabe o que está acontecendo aí dentro. Só que dentro de você tem todo um rebuliço de tipo, ai que saco, eu não queria estar fazendo isso, mas eu não consigo dizer não. Então pratique dizer não quando o não é verdadeiro e dizer sim quando o sim é verdadeiro. E aí, mas Thalissa, como é que eu sei quando é um não, quando é um sim? Novamente voltamos ao passo anterior, as suas emoções. Elas também servem para nos guiar através do nosso corpo físico, através das sensações. Por exemplo, quando você pensa em algo que você não quer, que você não gosta, o teu corpo ele vai te trazer sensações. Faz aí. Simplesmente pare um pouco e observe. E nesse momento, observe as sensações do seu corpo. Talvez você sinta o teu corpo ficando menor, comprimindo, menos espaço, talvez até uma leve falta de ar. Vai percebendo essas sensações. E quando você pensa em algo que você quer, que é leve, divertido para você, é pelo contrário, isso expande, abre espaço, traz clareza. Parece que aquela nuvem que tinha se instalado, ela simplesmente se dissipa e até mais luz aparece. Porque é uma verdade para você. E quando você pratica estar em contato com essas sensações, estar em contato com o seu corpo, talvez no começo vai parecer um pouco desafioso, mas logo você vai perceber o que é verdade para você e o que não é uma verdade. E fica muito mais fácil você fazer uma escolha e dizer não. Eu percebo que já tem um tempo que eu pratico isso e ao longo do tempo, o que isso foi me trazendo é uma vida mais leve, com menos problemas, com menos dificuldade e mais alinhadas ao que é verdadeiro para mim. Eu tenho menos crenças de eu tenho que fazer isso, menos obrigações e mais leveza, mais ações na leveza, mas porque eu coloquei essa consciência em ação. Pratique isso, observe, anota, volta, ouve de novo e comece a colocar em ação. Os vídeos aqui nesse canal, eles não vão ser só para você ter um conhecimento que você vai engavetar e nunca utilizar. Coloque em ação, porque fortalecendo a si em primeiro lugar, você percebe como que a sua realidade vai começar a se transformar. Faz isso, comenta aqui embaixo para mim como é que foi a sua experiência e se você tem alguma outra dica que faz sentido para você, tem algo que você faz que você percebe que isso fortalece o seu amor próprio, a sua criação de realidade, coloca aqui para mim nos comentários que eu vou querer saber e eu vou ler um por um. E esse foi o primeiro episódio do Consciencializando, seu podcast de consciência em ação.
Então curte, comenta e se fizer sentido para você, compartilhe com alguém que vai se fortalecer também nesse processo. E se não é inscrito, se inscreve aqui para ver os próximos episódios. Um grande beijo e muita consciência para todos nós.